Abra sua Bíblia se você tem aí, por favor. Em primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Hoje nós vamos falar da nossa série, que ela é colocada um título para que fique gravado na nossa memória: Chamados para Reinar. A propósito, bate no seu peito e diga com força: eu fui chamado para reinar. O que você foi, irmão? Chamado para reinar. Fala para o irmão do seu lado que está feliz de estar aqui hoje. Fala: você foi chamado para reinar e pronto, e acabou. Você foi. Nós fomos chamados para reinar. Então hoje nós vamos aprender isso daqui. Estamos a cada semana aprendendo. Me ajuda, produção. Acelera a mudança. Isso. Nós precisamos entender o seguinte: a cada semana estamos avançando no nosso propósito. A cada semana estamos aprendendo áreas em que nós precisamos agir naquilo que o Senhor nos confiou. Semana passada a gente aprendeu a reinar sobre as adversidades, sobre os momentos difíceis que surgem na nossa caminhada. E muitas pessoas, quando o problema surge, o que ela faz? Retrocede. O que ela faz? Paralisa. Eu até mencionei semana passada que dentro da igreja de Jesus, eu não estou falando dessa, estou falando da igreja. Há muita gente que carrega a Bíblia, há muita gente que é batizada, há muita gente que toma ceia, muita gente dizimista e ofertante, mas não tem uma fé fundamentada no Senhor. E esta fé fundamentada é: não importa o que está acontecendo, eu permaneço fiel ao Senhor. Então a primeira coisa que ela faz quando não dá certo, ela é negar coisas para Deus. Deixa de ser dizimista, deixa de ser participante dos cultos. Se ela serve na casa do Senhor, ela abandona o serviço na casa do Senhor, porque as coisas não estão caminhando. Isso significa uma fé neutra, rasa, uma fé não fundamentada em Cristo, mas muitas vezes nas nossas emoções. E esse é o grande problema, porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é perverso, ele é enganoso mais do que todas as coisas. E muitas vezes ele nos faz se mover pelas nossas emoções e não pela fé em Cristo. Pode estar sangrando, pode estar doendo, pode se estar vivendo um dia e um período não muito bom, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O que é isso? Reinar sobre as adversidades, reinar sobre as tribulações. E hoje, para que a gente possa compreender, não adianta nada a gente querer reinar, mas ter uma vida qualquer. A gente aprendeu já que uma vida de adoração é um estilo de vida. Diga para o irmão do seu lado: uma vida em adoração é um estilo de vida. Agora, uma vida de santidade é um modo de vida. Então viver em santidade é um modo de viver para agradar a Deus e não mais agradar a mim, não agradar mais as minhas paixões. Então, para que eu reine naquilo que o Senhor tem para mim, eu preciso reinar em santidade. E aí, aonde você abriu em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, eu vou projetar aqui a versão, na nova versão transformadora. Ela é um pouquinho diferente talvez da sua, mas o texto diz assim: vocês, porém, vocês são um povo escolhido, vocês são reino de sacerdotes, vocês são uma nação santa, vocês são para mim propriedade exclusiva. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem pode aplaudir essa palavra? Quem pode glorificar o Senhor por isso? O texto, ele é poderoso. A gente poderia ficar a noite toda falando dele. Pedro está dando para nós o princípio de um testamento, para que eu e você esteja firmado e fundamentado em qualquer que sejam as circunstâncias. Pedro está dizendo assim: olha, vocês são diferentes. A propósito, você pode dizer isso para o teu irmão: você é diferente. Fala: você é incomum. Isso, vocês são um povo escolhido. Ô irmão, diante de tanta gente em Jaú, ele escolheu você. E olha que tinha gente melhor do que nós, tinha gente mais bacana do que nós, mas ele escolheu você. Se escolheu você, isso deveria ser um motivo de alegria para mim, um motivo de alegria para você, ser participante das coisas do reino. Ei, irmão, quem já foi da vida louca aqui? Só eu fui? Do forró do peleca, do sambão, da cachaça? Tem quem aqui? Você lembra como a gente estava perdido, a gente estava largado, a gente achava que tinha uma vida boa. De repente, a mão poderosa do Senhor nos achou, nos alcançou, e Ele nos tirou daquele lugar com um braço forte. Para quê, irmão? Para que eu e você agora vivesse como um povo escolhido. Porque no final do texto, na parte B dele diz: porque agora alcancei
alcançado e regenerado, vocês vão mostrar para as pessoas que estão ao seu redor como é maravilhoso, como é admirável, como é santo, aquele que tirou você das trevas. As pessoas vão olhar para você nessa vida nova e vão dizer: que vida extraordinária, que maravilhoso é viver na presença de Deus. Eu fico decepcionado, porque há um número grande de crente que depois que se converte, ele fica depressivo. Depois que se converte, eu vou falar a verdade hoje, pode ou não? Fica chato, irmão. Ele fica ingrato. Ele se esqueceu da onde Deus o tirou, do lamaçal que ele estava. Então parece que para vir num culto para ele é um favor que ele está fazendo para Deus. Parece que dar o tempo dele para servir os seus irmãos, ele está fazendo um favor para Deus. Ei, irmão, nós estávamos na lama, nós estávamos no pecado, a graça nos alcançou. Isso é um motivo de alegria para nós dizermos para Ele: Senhor, como o Senhor foi bom comigo. E todo mundo tem que ver a nossa paixão. Mas às vezes a gente sai do culto, vai se reunir com um parente, murmura: meu Deus, fui no culto, mas não acabava. Aquele homem hoje parece que estava, acho que ele tomou um corote de se pregar hoje. Meu Deus do céu, falando, inclusive eu fui parar o carro lá, pararam o carro no meu lugar, e aí já não fiquei muito feliz. Quando cheguei na igreja, justamente na cadeira que eu gosto de sentar, porque lá na igreja tem uns meninos perturbados lá que fica tocando aquela luz na nossa cara, e eu fiquei achando um lugar que a luz não pisca. Então eu sentei, cheguei lá, já tinha, olha, o culto para mim hoje. Esse é o problema de muito crente. Ele sai do culto em vez de dizer: Senhor, que maravilhoso. Eu já contei para você uma vez aqui, tem um pastor que se chama Jeremias Pereira. Ele é pastor em Minas Gerais. Ele contou uma história um dia numa conferência que eu estava. Ele disse que ele levou 3 amigos num culto, um culto de um pastor amigo que tinha convidado. Ele falou: tá bom, vou levar esses caras, vamos lá. Ele disse assim: eu não estou afim de ir no culto, mas vamos levar os caras. Chegou lá, não conseguiram ficar todo mundo sentado junto, porque tinha poucos lugares. Então um ficou num canto, um ficou no outro, e era uma igreja diferente da dele, tipo a nossa, que tem luz, que tem fumaça, que o pastor fala: olha para o irmão e fala isso. E ele era mais engessado, meio presbiteriano, ele não gostava de ficar falando isso. Ele já falou: puxa, que culto chato. Aí de repente o irmão que foi ministrar a oferta: olha, eu quero ministrar uma palavra aqui para abençoar a sua vida, trazei todos os dias na casa do Senhor. Agora tome muito cuidado, porque quando você não dá, você é ladrão. Aí ele escutou aquilo e disse assim: não, eu não sou ladrão, coisa nenhuma. Esse cara está falando que eu sou ladrão. Tá louco, eu não sou ladrão. E ficou irado com aquela palavra. Aí a palavra que o pastor que foi pregar a palavra, por exemplo, abra sua Bíblia no Salmo 23. Ele falou: meu Deus, Salmo 23. Aí o rapaz que pregava disse assim: olha, irmãos, que palavra tremenda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, olha para o irmão do seu lado, libere uma palavra para ele, diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O culto inteiro ele disse que o Senhor era o seu pastor e nada lhe faltaria. Aí quando o culto acabou, eles se encontraram na porta, e aí eles disseram: e aí, né, como é que vocês gostaram do culto? Aí um chorando disse assim: Jeremias, muito obrigado, Jeremias, que você me trouxe aqui hoje, porque sabe, quando o pastor mandava um dizer para o outro: olha, abençoa o teu irmão, fala que ele é importante para Jesus. Puxa vida, eu não tive um dia muito bom hoje, mas como eu me senti amado quando aquele irmão dizia que eu era amado pelo Senhor. Aí o outro: Jeremias, obrigado você ter me levado nesse culto também, Jeremias. Sabe por quê? Porque esse mês eu fraudei com o dízimo, eu sou um ladrão. Deus pegou forte comigo, eu estou roubando, Senhor mesmo, eu não estava entregando as minhas finanças, eu fui massacrado pelo Senhor. Obrigado, Jeremias, porque Deus falou comigo. Aí o outro: Jeremias, quando aquele moço abriu a Bíblia e disse: o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Jeremias, eu fui tocado por tanta graça, porque eu estou passando por uma luta tão grande, e eu sei que o Senhor nesse vale está comigo todo dia. Aí quem começou a chorar foi ele, porque ele disse: Jesus, me perdoa, porque a graça se manifestou perto de mim, a água jorrou nos meus irmãos, mas não me alcançou, por causa da dureza do meu coração. Irmão, tem tanto culto que a gente despreza, a gente vem com uma má vontade, sabe, irmão, por quê? Porque a gente se esqueceu disso. Nós somos um povo escolhido, nós fomos separados a dedo pelo Senhor. Diga para o teu irmão: você é escolhido, você é separado para entregar ao Senhor o seu melhor. Então, por favor, agora
agora, eu vou contar até 3, você vai dar o seu melhor aleluia, o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aplauso, não de hoje, do ano, tá bom? 1, 2, 3. É isso que Jesus espera de nós. Ô irmão, você lembra quando você ia no aero? Bandezágono. Só tem quem tem de 40 anos para mais sabe o que é isso. Tem gente que eu estou falando na era, tá assim, cri, 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 cri. Você não entende nossa era. Você lembra quando você ficava, quando começava aquele pagodinho, pananana. Aqui na igreja, irmão, para tirar uma palma sua é uma luta. De vez em quando, irmão, eu estou aqui, me dá desespero de ver a sua cara. Parece que você tomou uma surra para vir aqui. Parece que disseram assim para você, vai ou morre, tá bom, vou. Não veio por disposição, não veio por alegria. Às vezes você vem com a sua playlist na sua cabeça, você quer que toque esse hino. Por que me abandonou do Lázaro? Não abandonou? Ah, sei lá. É uma coisa aí. Ah, mas você não tocou isso, não foi bom. Irmão, o Senhor chamou a mim e você, nos separou, um povo escolhido. Para quê, irmão? Para sermos um reino de sacerdote, para nós entrarmos na face dele todo tempo, todo lugar e toda circunstância, para que eu e você se relacionasse com ele toda hora. Irmão, por favor, saia daqui hoje e não seja mais um santo pedinte. Sai daqueles grupos de oração que você está, que todo dia você pede uma oração, vai orar. Ah, fala isso pro teu irmão. Para de pedir e vai orar, irmão. Irmão, é uma loucura. Ora. E pede a mesma oração 25 vezes no dia. Não está contente com o primeiro pedido. Acha que Deus é obrigado a ficar te aturando, te ouvindo. Não, irmão. Ele te chamou para entrar na face dele. Entra, Senhor. Aqui está, irmão, a Bíblia diz assim, ó, entra comigo em juízo, apresenta para mim as suas causas, para que eu possa se justificar. Não é os outros que vai fazer para você, por isso que ele te chama de um reino de sacerdote, ele te chama de uma nação santa. Você pode dizer isso? Eu sou participante de uma nação santa. Então quem reina em santidade, num modo novo de viver, numa nova forma de agradar, de servir ao Senhor. Por quê? Porque agora não vivemos pelas nossas paixões, mas vivemos para o Senhor, porque Ele nos faz propriedade exclusiva dEle. Quando você acordou hoje de manhã, naquele berço esplêndido que você dorme, Ele guardava você, porque você é propriedade exclusiva dEle. Ministra o irmão do seu lado, consola ele e fala, você é uma propriedade do Senhor. O que você é, irmão? Propriedade. Você já ficou meio rebelde, já ou não? Pergunta pro irmão se já ficou rebelde com Deus. Tipo Chaves. Não vou mais. Quando ele não vou mais, o que ele faz? Ele desloca a gente. Ele desloca a situação. Ele desloca momentos para que você e eu seja alcançado. Por quê, irmão? Porque você é uma propriedade exclusiva dEle. Eu disse aqui dias atrás, não sei que dia foi, mas eu vou renovar. Se não for do jeito dEle, do seu não vai ser. Então entenda que Ele tomou você, tomou a mim, tomou a nós, para que eu e você se sinta prazeroso em dizer, eu sou uma nação santa, eu sou um sacerdócio real, eu sou um povo adquirido por aquele que me amou, e que todos possam ver como é maravilhoso, como é admirável viver na presença daquele que me tirou das trevas e me levou para a maravilhosa luz. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, esse Deus incomparável, poderoso? Grava isso, não se esquece nunca mais. Não existe governo espiritual sem santidade. Ninguém consegue viver numa esfera ou numa atmosfera espiritual de intimidade com o Senhor, acessando as revelações celestiais, sem uma vida santa. E santo é muito mais do que uma estátua separada. Tem gente que acha que santo é uma peça. E a palavra santo na tradução grega é separado.
mas na hebraica é alguém incomum. Então o nosso Deus é santo porque Ele é incomum, e se eu sou santo para Ele, eu sou alguém incomum. Isso significa que as velhas práticas do passado não vão mais interferir naquele que foi alcançado pela graça do Senhor. Então as paixões de outrora não vão dominar mais os meus pensamentos, não vão ocupar o meu coração. Por quê? Porque a minha vida agora está verdadeiramente ajustada para que eu possa viver a graça do Pai. Para quê? Para que haja domínio aonde o Senhor me tem plantado. Não há domínio espiritual sem santidade. A santidade é o cetro da autoridade. A santidade é aquilo que no passado, quando alguém precisava entrar no palácio do rei, só podia entrar quando o cetro do rei estava apontado em direção a ele. A Bíblia fala muito sobre isso no livro de Esther. Esther fica na frente da porta do lugar do rei, da habitação do rei, do palácio do rei, onde ela morava. Ela só podia entrar diante dele quando o cetro estava direcionado a ela. Então, para mim e para você, a santidade é um cetro de autoridade que faz com que o meu inimigo e o seu inimigo retroceda, dê passos para trás. Por quê? Porque este campo chamado você, ele não vai mais tocar, porque a santidade do Senhor está sobre mim, sobre você, porque você escolheu ter um modo de vida que agrada a Deus. Quem vive separado para o Senhor reina sobre o pecado e não é mais dominado por ele. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Se você me perguntar se pode fazer a coisa A, eu vou dizer para você: tudo te é lícito, mas te convém. Então, muitas pessoas, elas vêm a Cristo, mas elas querem colocar alguma condição para permanecer em Cristo, desde que na verdade elas continuem fazendo algumas práticas da velha vida passada. Então isso não significa que eu quero ter uma vida em santidade ao Senhor. Eu quero ter uma vida socialmente agradável para mim, desde que na verdade não me impeça de estar na casa de Deus. Agora, se você quiser agradar a Deus, você tem que ter mudança diária no seu dia a dia. Então, o que eu aprendo aqui com você na próxima tela? Santidade é o ambiente onde o reino se manifesta. Você pode dizer isso para o teu irmão? A santidade é o ambiente onde o reino vai se manifestar. E qual é a nossa base bíblica para isso? O texto diz assim, Hebreus 12:14, você conhece ele: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? O processo diário de me tornar santo. Então, antes de viver em santidade ao Senhor, eu tenho uma longa e difícil tarefa de seguir a paz com meu irmão. Olha para o irmão do seu lado e diga isso para ele: Deus me deu uma tarefa difícil de seguir a paz com você. Porque de vez em quando não dá vontade, de vez em quando não. Quem estava aqui no culto de ceia do mês de setembro, não, de outubro, que eu falei dos 3 tronos? Qual que é o trono que o Senhor deseja? No trono dele, no trono do reino de Deus. Mas de vez em quando, não dá para ficar sentadinho no nosso, pegando esses trem que Deus coloca do nosso lado. Mas gente ruim que Deus coloca do nosso lado, não é porque Ele não nos ama, é que Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer moldar a mim e a você. Pastora Márcia estava dizendo para as mulheres aqui terça-feira, de vez em quando a gente ora assim, Deus, eu preciso do fruto do Espírito, eu preciso de paciência. O que Ele vai fazer? Situação que vai gerar em você paciência. Se você quer ter domínio, Ele vai plantar coisas diante de você para que o domínio seja fortalecido em você. Você, por exemplo, quando vai na academia e você chega lá e fala assim, máquina ou pesos, se movimenta que eu estou mandando. Não, você tem que pegar ele e tem que fazer. Para quê? Para doutrinar. No outro dia, parece que alguma coisa passou por cima de você. Se você for tomar um Flanax 550 para tentar tirar as dores, você está estragando o processo. Esse é o problema de muito crente, irmão. Ele está sendo trabalhado por Deus numa jornada, num momento, no culto da frente ele naufraga, no culto da frente ele não participa, ele não quer estar disponível ao tratamento. Por quê, irmão? Porque nós precisamos aprender a ser domesticados naquilo que o Senhor tem para nós. Onde a santidade,
há manifestação da presença. Conta para o teu irmão: aonde há santidade, há manifestação da presença. Isso, olha lá, José fugiu da onde? José fugiu da tentação. O que aconteceu com ele depois? Recebeu o governo do Egito. A santidade do José levou ele até mesmo para um lugar que ele não desejava. Foi preso, ficou lá servindo na prisão. Mas a posição de santidade fez o quê? Um lugar de honra. Eu profetizo sobre a sua vida que a santidade levará você a lugares de honra em nome de Jesus. Toca no teu irmão e diga isso para ele: a sua vida em santidade levará você a lugares de honra. Quem preserva a pureza, preserva a autoridade. Escute, irmão, Satanás, o seu inimigo e o meu, o diabo, ele não tem medo disso aqui, muito menos disso aqui, assim, na porta da sua casa. Ele não tem medo. Isso aqui é letra. A Bíblia diz que isso aqui é morto e frio, assim. Mas quando isso se torna rema para mim e para você, ele fica apavorado. Agora, um homem, uma mulher que se separa para o Senhor, ele diz: não dá. Não tem como tocar nele, não tem como tocar nela, porque ele é vestido e revestido pela graça do Senhor. Por quê, irmão? Porque nós escolhemos abdicar-nos da vida errada, do pecado, que nós sabíamos que transgredia os princípios do Senhor, e agora nós os amoldamos a Ele. Quando nós nos alinhamos a Ele, a graça, o poder e a autoridade vem sobre nós. Eu oro por você nessa noite, que você seja cheio de autoridade do Senhor, que o seu inimigo, se por um caminho vier em direção à sua vida, a santidade do Senhor em você o fará andar por 7 em nome de Jesus, e você vai ver milagre diariamente para a glória de Deus. Anota esse pensamento aqui, ó, para você aprender, ó. É didático o culto, para você nunca mais esquecer. A santidade não te afasta do mundo. Por quê, irmão? Porque a Bíblia nos ensina isso. O mundo jaz, o mundo está no maligno. Porém o Senhor diz que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Então o Senhor nos tira do mundo, nos veste com santidade. A santidade nos dá autoridade, e essa autoridade nos faz o que agora? Andar pelo mundo em conquista, para tirar aqueles que estavam aprisionados no cativeiro das trevas, como um dia nós tivemos. Ó, santidade gera autoridade, autoridade gera conquista. Então é necessário que a gente compreenda que cada fator de vida em Deus vai liberando porções para mim, para você diariamente, para que eu e você entenda isso. A santidade não vai te afastar de lá, mas te mantém acima das influências dele. Aonde você foi uma presa fácil, quando a proposta vem, você diz: está repreendido, porque isso não pertence mais a mim. Quando as ofertas do inimigo vêm, quando o prato de guisado vem para tocar o lugar da nossa fragilidade, porque todos nós temos um lugar de fraqueza, a santidade do Senhor nos faz andar em direção ao propósito, e não aquela oferta. Não que nós não estamos sujeitos a cair, pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que está em pé cuida para que não caia. Mas em Cristo, o Senhor vai alumiando a sua palavra sobre nós, e nós vamos avançando em nome de Jesus, até porque você nasceu para vencer. Toca no teu irmão e diga isso: você nasceu para vencer. A segunda coisa que eu aprendo, anota para não esquecer. A segunda coisa é reinar, é vencer o pecado antes que ele governe você. Com pecado não brinca, irmão. Do pecado foge. José da Bíblia, se você olhar para a história de José, José não brincou com o pecado. Quando aquela mulher partiu para cima dele, ele podia até ter dito assim: não, vou resistir porque eu sou forte. Com a carne você vai brincar? A carne é um lugar de fragilidade, a carne é um lugar de fraqueza nosso. O José, ó, sai fora. Mesmo que saindo correndo nu, a mulher denunciou ele, ele foi preso, mas ele não se entregou. Então nós precisamos entender que o nosso adversário vai trabalhar na concupiscência dos nossos olhos. O que é isso? Desejo desenfreado. Lembra da oferta do diabo para Eva no jardim? Ele trabalha com algumas possibilidades, tentando mostrar de que não é bem assim.
Quando ele se apresenta a ela, dizendo, olha, ali, não, ali o Senhor disse que não é para a gente tocar. Ah, mas não é bem assim. Até que gera um ponto de dúvida. Então do pecado a gente corre, do pecado a gente foge. Então quando nós assumimos reinar em Cristo, em santidade, o pecado não vai nos governar, porque a santidade vai nos fazer reinar sobre ele. Olha o texto que nós vamos tomar como base para a gente poder orar. Gênesis 4, versículo 7, a história de Abel e Caim. E o Senhor está falando aqui com Caim agora. Se você fizer o bem, não será aceito. Aí diz assim, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado deseja dominar você. E posso te contar uma coisa mais? O diabo sabe onde você é fraco. Fala isso para o teu irmão. O diabo, seu inimigo, sabe aonde você é fraco. Ai pastor, eu vim no culto aqui hoje, mas eu não queria ter ouvido o nome diabo. O rabudo. Pronto, mudei o nome. Mas é ele, é o seu inimigo. Ele sabe aonde você é fraco. Por quê? Porque a sua boca fala. Porque você diz. Lembra do Jó? Quando a Bíblia diz que o Jó orou e disse o quê? O que eu mais temia me sobreveio. Jó, ele não levantava os sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos apenas porque ele era temente a Deus, porque ele também tinha medo de perder os seus filhos. Então na fraqueza dele, o Senhor disse, ali eu vou tocar. O Satanás disse, ali eu vou tocar, deixa eu tocar ali. Ali ele vai negar. O Senhor disse, tá bom, toca lá, mas não toca na vida dele. E o Jó não negou, o Jó se manteve fiel. Nós temos área de fraqueza. E o que o inimigo vai fazer? Vai apresentar coisas para enfraquecer você. Se o seu problema era a bebida, ele vai te trabalhar no campo da bebida. Se era droga, era a droga. Se era um relacionamento, se era traição, ele vai colocar propostas. Se você era seduzido por palavras ou por olhares, ele vai colocar situações assim para te dominar. É isso que ele vai fazer. Mas você tem que aprender a escolher onde olha, o que ouve e o que pensa. É uma decisão nossa. O pecado está o tempo todo diante de mim. Quando esse culto acabar, você vai estar numa situação onde o diabo vai colocar um monte de propostas a você. Amanhã, quando você for trabalhar, mais um monte, a escolha é sua. Então o papel dele é ser Satanás, é ser roubador, destruidor, anulador de propósitos, meu e seu, a resisti-lo e vencê-lo para a glória de Deus. É o nosso propósito, mas muitas vezes nós não reinamos sobre o pecado porque nós nos entregamos sem a santidade. Então, muito cuidado porque ele vai tentar conquistar você para te dominar. Santidade não é perfeição. Porque às vezes você me ouve pregar aqui e você fala, olha só, esse homem deve morar dentro de uma cápsula. Não, eu estou no mesmo campo de renúncia, eu estou no mesmo campo de tentação como você. Mas a santidade não é perfeição, é uma decisão diária de você ter domínio espiritual. É escolha. E você precisa aprender a fazer as boas escolhas. A Bíblia diz que quem precipita, peca. E tem muita gente hoje infeliz conjugalmente porque precipitou. Tem muita gente infeliz profissionalmente porque precipitou. Decisões precipitadas, escolhas equivocadas. Talvez porque não aprendeu a descansar no Senhor e não aplicar santidade. Então nós precisamos aprender a ter decisões diárias. Então todo rei precisa aprender a governar o próprio coração. Você lembra do Davi? Davi era rei. Davi estava no palácio, mas não deveria estar na sacada, deveria estar no campo de batalha. Quando ele escolhe andar na sua vontade, na paixão do seu coração, ele olha, ele vê aquela mulher, ela morava ali. Ali era o lugar dela se banhar todo dia. A paixão de Davi não foi diariamente, ele deixou de viver o propósito do Senhor, falhou um dia. A proposta estava ali. Salomão, um homem que foi levado, foi vilipendiado pelos corações das mulheres. Salomão que foi visitado por Deus e pediu sabedoria na sua jornada. Salomão levantou altares para os deuses das mulheres que se apaixonou. Por quê, irmão? Porque abandonou o campo, abandonou a santidade. Por exemplo, quantos compreendem o que eu estou falando?
Não, porque de repente eu percebi que você ficou com a cara meio assustada. Está dando para entender o que eu estou falando? Então vamos lá, vamos para a Bíblia, lá no Gênesis. Por que o Adão e Eva estavam pelados e não se viam pelados? Estava tudo normal. Mas quando eles negam, quando eles transgridem contra o Senhor, a santidade quebra. Então a primeira costura aconteceu lá, o primeiro avental foi construído lá. Bota um avental, aí eles veem a nudez. Então entenda, irmão, a santidade anula a impureza. A santidade encobre os defeitos, a santidade encobre as nossas mazelas. Mas quando a santidade é rompida, tudo está exposto. Então, preste atenção no que eu estou falando, irmão. Está caro esse culto hoje aqui, hein? Se fosse um curso, ia custar caro. Mas por que tem muito crente na igreja que cai constantemente no pecado? Todo mês ele cai, por causa da santidade. Falta-lhe santidade. Porque a santidade é o cetro. A santidade é o escudo. O inimigo lança um dardo, o escudo da santidade está levantado. Bate e cai. Por quê? Porque você escolheu ajustar sua vida no Senhor e não nas paixões. Está dando para entender o que eu estou falando? Então é uma escolha diária. Irmão, não dá para o Gustavo, irmão Gustavo, você escolhe ser santo por mim. Não dá, irmão. Não é o Gustavo que escolhe, sou eu que escolho. Porque a vida é minha. Não dá para você viver com a minha santidade. Não dá para esse culto. Irmão, vamos fazer uma fila. Venha, quem quer santidade, vem aqui. Eu vou orar por você. Recebe. Não tem como dar santidade. Se você participou de algum culto, que alguém um dia orou para que você recebesse santidade, te mentiu, te enganou. Porque santidade não é imposição, irmão. Santidade é vida diária nele. Marcada por renúncia. A única coisa que se transfere é a unção, irmão. A unção que alguém está, você pode transferir para alguém. Você vai, recebe essa porção. Fé não dá para transferir. Olha, recebe a minha fé. Ai, peguei. Não, irmão, isso está te enganando. Porque não se transfere. Fé é vivência diária. Eu estava falando com algumas pessoas essa semana, principalmente no matrimônio. Tem marido que vai. E a esposa não vai. Por quê? Porque o campo de fé de um é o campo de fé do outro. E aí gera o quê? Briga. Devia ter visto antes de casar. Aleluia, recebe essa palavra. Por quê? Porque não consegue avançar, não consegue crer, não consegue viver. Então fica para trás. Então gera o quê? Gera crise. Não dá para fazer isso. Onde já se viu? Aí gera um monte de conflito. Por quê? Campos de fé, campo de vivência, pessoal. Santidade é pessoal. Olha para o teu irmão, elogia ele, fala: eu vejo um santo de Deus aí. Eu vejo. Davi caiu, volta. Davi caiu, mas se arrependeu. E o arrependimento restituiu. Pecou? Errou. Ficou mercê do erro? Porque esse é outro mal, viu, irmão? Outro mal dentro da igreja de Jesus. As pessoas erram e querem cultivar o erro. Ela quer ficar sendo vítima do erro. Porque você viu o que aconteceu comigo? Porque você viu o que aconteceu comigo? Porque você viu o que aconteceu comigo? Olha o diabo, né? Ei, até quando? Senhor, errei, transgredi, me arrependo, faz tudo novo outra vez. Foi isso, irmão. Davi pecou, transgrediu, jogou cinza na cabeça, botou veste de saco, que era a veste de humilhação daquela época, se prostra diante do Senhor, renova, toma um banho, bota roupa nova, vai comer e vamos viver o propósito que Deus tem. Vida escolhida diante do Senhor. E até hoje nós reconhecemos e todos nós sabemos que o maior rei de Israel não foi Davi. Foi em batalha, mas não foi em conquista, foi Salomão. Mas por causa da vida dele em Deus, ele recebe o título de ser o maior rei de Israel. Meu Deus, a santidade restitui. Fala isso pro teu irmão: a santidade restitui, irmão. Próxima tela, agora sim. Pensa nisso, grava esse pensamento. Escreve ele, estuda ele depois em casa, para essa palavra não morrer. Quem domina o coração se torna apto para dominar reinos. Quem domina esse espinhoso aqui, Porque a gente aprendeu, irmão, a fazer o que com o coração? Aproveita e faz assim pro irmão: I love you, fala para ele. Bonitinho se ele fosse assim, mas não é. O bicho é espinhoso, irmão. O bicho é ruim. Eu fico gordo, irmão, de vez em quando alguns crentes chegam perto de mim e falam assim: pastor, estou sentindo no coração. Eu falo: ai meu Deus do céu.
Porque crente que sente no coração não sentiu de Deus, irmão. Sentiu da carne, porque Deus não fala no coração, fala no espírito. Deus não fala na nossa carne. Deus não fala nas nossas paixões. Por exemplo, de vez em quando você não fala, aquele irmão ali da quarta fileira, não sei, meu espírito não comunica, seu coração que é ruim. De vez em quando você não encasqueta algumas coisas. Eu vou falar uma coisa pra você, mas Deus é Deus, hein? Eu conheço o Deus que eu servo. Aí pega até umas heresias. O que eu escuto de crente fazer isso, daquele que toca no ungido. Crente ruim, irmão, coração pervertido, um coração que não se converteu ainda. Mas da mesma forma, eu conheço, meu Deus, porque aqui se faz, não tem na Bíblia isso não, hein? Aqui se faz, aqui se paga. Tem crente que fala isso, irmão. Meu Deus, o que eu sofri, vai sofrer também. Feiticeiro gospel, você é. Não, irmão, nós abençoamos, nós amamos, principalmente os nossos inimigos, amém, irmão? Então aprende a dominar esse perverso que bate no peito e fala assim, aquieta aí, ô espinhudo. O que ele é, irmão? Espinhudo, ele é ruim. Jeremias disse isso, enganoso e perverso, é isso aqui, mais do que tudo. Escuta. Lembra quando você falou, eu te amo. Nós vamos ficar juntos para sempre. Tá? Já passou uns 20 na fila. Por quê? Coração ruim. Coração enganoso. Isso aqui nos engana, irmão. Aprenda a dominar ele, que você governa no espírito. Aprenda a dominar ele, que você cresce em todas as áreas. Aprende. Aprenda a dominar assim. Escute. Olha, é demais esse culto aqui, hein, irmão? Tem crente que faz exame e não acha. O seu problema é o seu coração. Aqui, é a fonte das enfermidades na vida de muita gente. Tem gente que o ano de 2025 para ela está assim, não vejo a hora que acabe, irmão Gustavo, esse ano, que aninho. Não é que é o aninho, o seu coração é tão ruinzinho que você já pôs a mão num monte de coisa e não acabou nenhuma delas, porque o seu coração não te deixa. Você não é firme, você não é constante, porque o seu coração ainda não foi dominado. Seu coração ainda está cheio de paixão, seu coração ainda está cheio de ira, seu coração ainda está cheio de sentimentos, rusga. Tem gente que lembra a data. Eu lembro, pastor, o que me aconteceu naquela noite de sexta-feira 13, 1911. É tão antigo que até a data já. Tem gente que fica guardando, eu não passo naquela rua, porque aquela rua me traz memória. Ei, irmão, o Senhor te fez para voar, andar aos lugares altos. Sai desse lugar pequeno, sai dessa terra que você está ciscando e avança para as coisas que são novas. Mas não, fica aí cultivando o coração. Terceiro, senão a gente não acaba esse culto hoje. Santidade liberta para servir. Fala isso com força para o teu irmão. A santidade, irmão, te liberta para servir. Olha o texto. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fala para o teu irmão, você é um escravo de Deus agora. Tem coisa melhor do que servir a Deus? Meu Deus, eu pensei que você fosse pular na cadeira. Vou falar de novo. Tem coisa melhor do que servir a Deus? Tem coisa melhor do que servir os nossos irmãos? Diminuiu, hein? Ama o teu próximo como a ti? Então o que você faz para você, queira fazer para os outros. Irmão, quando eu preparo essa igreja, eu preparo esse culto, eu preparo para você como se fosse para mim. Porque eu quero para mim, eu quero para você. Quando eu fui fazer a reforma daquele Kids, o projeto que nós fizemos lá foi justamente porque nós queríamos que fosse assim também para os nossos filhos. Faça para os outros o que você faz para você. Quando você passar a fazer para os outros o que você quer fazer para você, a sua vida muda de uma forma tão extraordinária. Atrai a bênção. Fala para o teu irmão, atrai a bênção. Hoje, irmão, nosso Kids ganhou um urso de decoração. Pensa num urso lindo, cheio de coisinhas assim, Uma pessoa, ela comprou esse urso para decorar a casa dela numa loja fina. O urso custa R$7.000.
E ela sentiu que tinha que dar para uma entidade. E a pessoa da loja pensou em qual entidade? A santidade atrai a bênção. Se você for no Kids, você vai ver o bichão lá. Coisa mais linda. Eu imagino que as crianças estão pensando que é touro. De tão grande, estão querendo subir nele. Uma coisa linda, irmão. A santidade atrai a bênção de Deus. Fala isso pro teu irmão, a santidade, irmão, atrai a bênção de Deus. Irmão, santo, irmão, não é puritano, viu, irmão? Não existe puritano, não existe eunuco. Não existe crente dentro da mirra, não, porque não, irmão. É santo. É você dominar as paixões do pecado sobre a sua vida e se mover com autoridade aonde Deus te plantou. Crente dá risada, viu, irmão? Crente joga bola, irmão. Crente vai na piscina, crente vai na praia, crente desfruta de coisa boa, amém, irmão? Mas isso não rouba a nossa santidade, porque a promiscuidade não faz mais parte de nós. Serão escravos de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Então, o pecado escravida, a santidade empodera. Fala para o teu irmão, fala para ele, o pecado te escraviza, mas a santidade te torna forte. Quem tem mais de 40 anos? Vamos fazer um momento nostalgia. Você lembra do marinheiro Popeye? Quem lembra? Olha, tem uns pais de velho aqui. Apertava a latinha, lembra? Comia espinafre, o homem ficava forte. A santidade te faz ser um Popeye, te empodera, amém, irmão? Você fica fortinho, para quê? Para vencer o seu inimigo. Por que tem muito crente sendo vencido? Falta ali santidade. Jesus serviu com pureza e autoridade, porque não havia trevas em sua vida. De vez em quando alguns me falam assim: ai pastor, você fala umas coisas na igreja às vezes que não dá para assimilar, porque você está falando de Jesus. Jesus veio em carne para mostrar para mim e para você que é possível sim. E ele disse mais: se alguém estiver em mim, farão coisas maiores do que aquelas que eu faço. Se estivermos nele, irmão, vamos fazer coisas maravilhosas. O que nos falta muitas vezes? Santidade. O servo santo é o instrumento mais poderoso nas mãos de Deus. Quarto e último, fala aleluia. Tá com medo de falar, né? Não, é a frase. Pode voltar. Você reina quando serve com o coração limpo e com propósito eterno. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem que servir com o coração limpo. Mas servir assim, vamos lá, né? Porque senão fica falando, serve, vai lá. Não, então não vem. Então fica em casa. Se for para vir reclamando, se for para vir para fazer favor, fica na sua casa. Você já foi lavar louça com gente reclamando? Quebra pires, quebra xícara, quebra tudo. Por quê, irmão? Porque a murmuração atrai maldição. Da mesma forma é servir. Se for para você servir de qualquer jeito, fica na sua casa. Porque Deus é digno de nosso louvor. Fazer a Ele com o nosso coração quebrantado. Você já pensou, irmão, se todo culto que você chegasse aqui, as cadeiras tivessem empilhadas? Faz assim, olha para a parede e veja pilhas de cadeira. Aí você chega, você cata uma cadeira, cada um senta onde quer. Você imaginou que baderna que não seria? Seria um lugar desorganizado. Muita gente está vivendo em Deus assim. Muita gente está servindo a Deus assim. Hoje Ele te chama para um tempo novo e extraordinário. Amém? Agora sim, o último para a gente orar. A santidade não é um peso. A santidade é um privilégio. Você já escutou aqueles crentes que oram assim? Deus, vê se me abençoa. Porque eu deixei tudo para te servir. Graças a Deus que você deixou tudo, porque você escolheu a melhor parte. Se você não tivesse deixado tudo, você estava na lama, estava no lamaçal, talvez lá na Frederico Zanã já estaria. Então nós temos que aprender a viver com alegria diante do Senhor. A santidade não é um peso para mim, não é um peso para você, é um privilégio. É um privilégio ser chamado de filho de Deus. Irmão, agora em outubro eu completei 28 anos de conversão. Puxa vida, eu olho para 28 anos para trás.
e vejo quanta coisa eu fiz, quanto palavrão, quanta imoralidade, meu corpo sendo prostituído, porque se relacionava com com outro, ferindo o caráter de Deus. Aí ele olhou e disse: vou mudar a história desse moço. A santidade do Senhor veio sobre mim. Hoje eu olho para aquele lamaçal do pecado e diz: isso não me pertence mais. Eu avanço para aquelas maiores que estão adiante de mim. Por quê, irmão? Porque a santidade me convenceu. Tem gente que não gosta muito de mim por causa de algumas coisas sinceras que eu digo. Mas eu preciso te dizer, irmão, o crente que vive orando: papai, me leva para o primeiro amor. O que aconteceu que você perdeu? Porque eu digo que você perdeu o primeiro, você perdeu tudo. Ele é o primeiro e único. Jesus não é o segundo amor, nem o terceiro. Jesus é o primeiro e único. Só tem Ele. Diga que você perdeu o primeiro amor, você perdeu tudo. Diga que você perdeu a paixão pelas coisas do reino, você já perdeu Ele de vista há tempo. Por quê, irmão? Porque Ele é tudo que eu tenho. Bate no peito e diga para o teu irmão: Jesus é tudo para mim. Eu até mergulhei agora em 1980. Ele é tudo para mim. Você conhece isso, irmão? Ele é. Você consegue cantar isso ou não? Tudo para mim, o tesouro. Irmão, isso é coisa linda. Vamos cantar? Você lembra ou não? Faz uma força. Ele é tudo pra mim. Que coisa linda, irmão. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Vamos com força agora, vai. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo. Vamos cantar de novo. Ele é tudo pra mim. Olha o que você está cantando. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Você pode aplaudir o tesouro da sua vida. Sabe aquela riqueza que você recebeu de herança, aquele baú cheio de ouro? Você larga ele aberto para todo mundo passar a mão e pegar? Não, você preserva aquilo que tem valor. A nossa vida em Deus também precisa ser preservada. Uma das plantas que mais me chama a atenção é a rosa. Você vai cheirar uma rosa, você tem que chegar bem perto dela para sentir o cheiro dela. Mas a essência dela não está exposta. A essência dela está preservada. Para você pegar a essência da rosa, você tem que tirar todas as pétalas dela. E aquele miolinho que sobra está lá. O aroma, o perfume está lá dentro. O problema nosso, irmão, é que a gente faz do nosso coração como se fosse a porta de um salão, aberta e escancarada. Qualquer um que entra, toca. Qualquer um que entra, pega. Somos levados por qualquer paixão que surge, qualquer ventania que aparece. Que você seja levado pelos ventos de avivamento sobre a sua vida, amém, irmão? Vamos acabar esse culto. Efésios 1:4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ai, pastor, mas é difícil. Ele já sabia que você ia vencer. Ai, pastor, mas é complicado. Ele já sabia que você ia suportar. Mas ele já sabia quem você era. Mas ele já conhecia você. Então, se ele conhecia você, pode, você consegue, você vai, desde que você aprenda a dominar a paixão da carne que vem sobre mim, sobre você. Ele te chamou para reinar em Cristo. Toca, meu irmão, diga isso para ele. Ele te chamou para você reinar em Cristo. O Espírito Santo é o selo do governo de Deus em nós. Santidade é viver o céu na terra. Venha
o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Não é como a terra é, seja o céu, é como o céu é, seja a terra. Você atrai, você chama a existência, a presença de Deus. Não é o que deixamos de fazer, mas o que passamos a ser em Cristo Jesus. Ah, porque agora você não é mais uma criatura, você agora é um filho de Deus, para reinar em Jesus Cristo. E aí a gente termina orando sobre essa frase aqui, ó: santidade não é renúncia sem sentido, é a porta do reino em plenitude. Você não faz renúncia por nada, você faz renúncia por um propósito. Para quê? Para ser igual a Ele. Porque nós queremos se tornar estatura de varão perfeito. Fique em pé. Valeu a pena ter vindo na igreja hoje? Pergunta para esse irmão: valeu a pena ter vindo hoje? Ô irmão, isso aqui virou uma aula. Eu escolho o caminho da pureza. Essa aqui é a sua oração, a minha oração, a nossa oração. Senhor, eu escolho o caminho da pureza em tempos de corrupção. Eu permaneço fiel quando o mundo se desvia. E eu quero ser reflexo do Rei que governa com justiça e amor. O mundo está no avesso, mas eu e você permanecemos nele. Ele é a nossa base, Ele é a nossa recompensa, Ele é o nosso galardão. Nós vamos alcançar isso no Senhor, em nome de Jesus, amém? Põe a mão no seu peito, olha para mim antes de você fechar os olhos. Qual vai ser a nossa oração? O tema da nossa palavra de hoje: Jesus, eu quero reinar em santidade. Tira de mim o que não te agrada, tira dos meus olhos o que não te agrada, tira do meu coração o que não te agrada, tira dos meus pensamentos o que não te agrada, tira dos meus ouvidos o que não te agrada, tira da minha vida o que não te agrada, tira de próximo de mim, Senhor, o que não te agrada. Se rouba, Senhor, a santidade, eu escolho hoje, Jesus, ser igual a Ti. Essa é a nossa oração hoje, amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela forma amorosa, pela forma dura e pela forma de confronto que o Senhor muitas vezes precisa falar conosco. Leva-nos hoje, Senhor, ao encontro da Tua vontade. Leva-nos hoje, ó Pai, a viver não as nossas paixões, mas os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Que a santidade do Senhor seja sobre nós, e que nesta noite, Pai, homens e mulheres, jovens e adolescentes saiam daqui reinando, Pai, em santidade, vivendo, Pai, sobre o pecado com autoridade. Que não os engane mais, não os fragilize mais, não os roube mais, mas pelo contrário, Senhor, que agora todos alcancem o lugar de honra que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, ensina-nos agora a viver um coração dominado, um coração entregue à Tua verdade. Que a Tua palavra, Senhor, seja bálsamo, que a Tua palavra seja remédio, que a Tua palavra seja força, que a Tua palavra seja consolo. Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja nesta noite alcance um novo nível de intimidade com o Senhor. Que homens e mulheres hoje aqui tenham áreas das suas vidas totalmente transformadas. Algumas pessoas saíram daqui curadas hoje, Senhor, porque escolheram a santidade. Algumas, Senhor, saíram daqui com respostas às suas mãos, porque escolheram a santidade. Elas estão dizendo hoje: Jesus,